Oi, amigos! Estamos aqui juntas para mais um assunto maravilhoso. Eu sou Mari, da Chave Cósmica, auxiliando no despertar consciencial. Eu sou Suelen Baroni, terapeuta neurolinguística, auxilio as pessoas através de treinamento e desenvolvimento a se descobrirem e juntas estamos aqui no propósito por um mundo pleno. Bora, com certeza. Magnífico. Ô, amiga, o que eu queria conversar com você? O que acontece? Tem muitas questões sobre a programação neurolinguística, programação pessoal, né, que a gente precisa desenvolver. Uma, que é o que eu converso muito, que é o que eu quero trazer para minha vida, que é esse controle mental, né? Porque se a gente se deixa levar aí para o inconsciente coletivo, deixar a nossa mente ao léu, a gente acaba a ser controlado pela nossa mente e a gente sabe que a mente mente. A mente mente o tempo todo pra gente. Então eu acho que tá muito importante nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais, a gente trabalhar essas questões de programação, né? E aí eu queria conversar com você, a gente está aproveitando e gravando e passando para mais pessoas, porque assim como nossas conversas fluem muito bem e eu aprendo muito com você e vice-versa, né? Sim, porque é uma troca, né? Sempre. A gente vai deixar disponível para todo mundo também, inclusive se vocês tiverem dúvida, quiserem deixar comentários, compartilhe esse vídeo, siga a gente nas redes sociais, porque esses assuntos a gente vai começar agora cada vez mais, né, amiga? Sim. Colocar nas redes, convivências práticas também, que eu não vejo a hora. Tem novidades por aí, pessoal, muitas novidades. Então, a gente tá começando agora, né, trazer esses conteúdos. Então, o que é a PNL, assim, que é muito falada, né, e você trabalha muito bem com ela? Bom, programação neurolinguística, o que é? A programação, ela refere-se à forma como nós estruturamos ou organizamos as ideias para produzir resultados. Neuro, ela tá atrelada à ideia de que todos os comportamentos, primeiro nós compreendemos e depois nós agimos. E a linguística é tudo aquilo que a gente usa verbal e não verbal para a gente se comunicar com o mundo. Tá. Então isso é programação neurolinguística. Que o nosso corpo às vezes fala mais do que a própria... Sim, nós estamos... 93% da nossa comunicação, ela não é verbal. É tudo no corpo. O corpo da gente, ele tá dizendo o tempo todo. 93%? 93%. Apenas 7% é verbal. O restante, o nosso corpo, ele tá dizendo tudo. Imagina quem não fala, não se expressa como eu que tenho. Mas... Tô brincando, tô no aprendizado. É porque a gente tende... e isso eu vejo compartilhando com as pessoas, que a gente tende a guardar muitas coisas, né? A não expor, não ser claro, né? Inclusive nos tratamentos que a gente faz, enfim, a gente vê que as pessoas estão muito travadas nessa área, na né? questão do laríngeo, laríngeo. E na programação neurolinguística a gente fala muito sobre a comunicação. A comunicação, ela é responsabilidade de quem? Do comunicador. Então eu preciso de fato estar me comunicando muito bem através da minha linguística aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô buscando, aquilo que eu tô realmente querendo trazer para você. Porque você tem um entendimento de vida e de percepções de mundo totalmente diferente do meu. Então, conta sobre isso, sobre a percepção de mundo. Dentro da programação, a gente da programação neurolinguística, a gente fala muito sobre mapa de mundo. O que é mapa de mundo? Gente, mapa de mundo não é território, tá? A gente não tá falando do mapa da cidade de São Paulo, de Guaicá, por exemplo. A gente tá falando das percepções que nós temos da nossa vida através dos nossos sentidos, né? Que nós temos o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Então nós estamos captando através desses nossos canais sensoriais a todo instante e criando dentro de nós um repertório. Então eu pego essa xícara aqui e eu estou sentindo que ela tá quente, eu sinto o cheirinho do café, eu provo o café e eu tô criando um repertório disso pra mim. E aí é o que eu sempre pergunto, que eu falo nos meus treinamentos, né? O que é o certo, o que é o errado
Se você, Mariana, tem uma percepção dessa xícara totalmente diferente da minha, né? Porque você, desde quando muito pequena, desde quando você nasceu, você tá tendo experiências do seu mundo e tá criando o seu mapa de mundo através das suas percepções. Então, a forma como você sente o cheiro é diferente da forma como eu sinto o cheiro. Né? Então, aí eu falo, não tem certo, não tem o errado, tem um mapa de mundo de cada pessoa. E quando você entende e aprende a respeitar o mapa de mundo do outro, as coisas ficam mais fáceis, amiga, gente. Isso, como é importante agora, eu vou ser bem aberta, tá? Eu falo mesmo. A gente tá passando por um momento muito militância. Então, assim, as pessoas não respeitam mais a opinião do outro. Isso é sério. Isso é muito sério. É muito sério. Então, assim, agora com essa coisa de liberdade de expressão, tecnologia e tal, gente, essas coisas eu tô ficando cada vez mais chocada. Porque aquilo que você falou, né? Por exemplo, se eu, né, de acordo com a minha família, fui criada que isso aqui chama copo e você foi criada como isso aqui chamado xícara, se eu falo, não é copo, você é xícara, não é copo, é xícara, mas é copo! É isso. Gente, é um exemplo muito básico, mas você imagina você pegar tudo isso, esse exemplo do copo, e você levar pra vida, né? Eu posso dizer que essa toalha em que nós estamos, ela é marrom, porque a minha família entende que essa cor é marrom e a sua vai dizer que é rosa. A gente vai brigar por conta disso? Não. É tão mais fácil quando você pode dizer pro outro, eu aprendi assim e você aprendeu assim, e cada uma continua com a sua verdade, sem invadir o mapa do outro, sem eu ser uma pessoa da qual... as pessoas estão sendo muito mais educadas, para falar a verdade, né? Sim, as pessoas, essa coisa de a minha verdade é única e absoluta, tá ficando difícil, tá bem desafiador aqui para todo mundo. Sim. Né? Então, porque o que acontece? Você não precisa nem se expressar pro outro que, tipo assim, eu não concordo que essa toalha é rosa, não. Mas você não precisa nem falar, mas o peso que você carrega dentro de você, de não aceitar, isso destrói o seu campo. Totalmente. Ou seja, a sua mente tá destruindo você. A gente precisa programar, né? E aí, na programação neurolinguística, a gente tem algumas predisposições que quando você dá essa viradinha de chave, você percebe o quanto fica mais fácil e mais leve de você levar a vida. Então, a programação neurolinguística, ela é uma técnica que auxilia você a mudar padrões de comportamento, a você ter mais flexibilidade para você conduzir a tua vida. Porque eu sempre digo, com flexibilidade é possível você se ajustar a qualquer situação. Nós, seres humanos, nós somos 100% adaptáveis. Total. Mas... como diz meu pai, o ser humano se adapta a tudo. Pronto, gente, o ser humano é isso. É o mantra do papi. Só que nós, seres humanos, temos uma teimosia, né? Nós não queremos mudanças, nós não queremos sair. Além do ego, nós achamos que nós estamos na nossa zona de conforto. Claro. Que de confortável não tem nada. Claro. Né? Então, com a flexibilidade, é possível você perceber que agora mudaram os ventos. Para onde eu ajusto as minhas velas? Para onde vai ser essa nova rota? Né? Quando a gente tem flexibilidade, a gente consegue melhorar a nossa comunicação, as nossas relações pessoais, familiares, as nossas relações dentro do trabalho. Então, perceba que a programação neurolinguística, ela te traz ferramentas e ela te ajuda a descobrir os recursos internos que você tem. Porque nós temos todos os recursos de que a gente precisa. Total. E se a gente não tiver determinado recurso, nós somos infinitamente possíveis, nós somos uma fonte inesgotável de possibilidades de novos recursos dentro da gente o tempo todo. Total, concordo muito. E aí, amiga, falando dessas ferramentas que eu gosto, né, de deixar exposto, porque uma vez que a gente fala assim, são várias as ferramentas, e aí eu quero prática, fala pra mim. O que acontece? A gente acabou de fazer uma prática maravilhosa aqui agora, uma vivência que... olha um pedacinho aí dela, você vê. Foi incrível! Onde a gente trabalhou essa questão de padrões, né? Na verdade, ressignificação de padrões. Também.
de sonhos, enfim, onde eu me coloquei numa situação de imaginar um sonho, uma vontade, uma questão que eu queira fazer grandiosa na vida, e eu tive essa questão de me analisar como realizador e como crítico. Exato. Né? Então, isso é uma das ferramentas? Como que é? Dentro da programação neurolinguística, a gente tem diversas técnicas que, através das técnicas, nós iremos mudar padrões de comportamento, nós iremos quebrar crenças. Nós não, né? Porque eu falo que a única pessoa importante, a única coisa mais importante para que o exercício dê certo é você. Você tem que estar disposto, você tem que querer, você tem que realmente olhar para aquilo e querer mudança. Porque se vem a questão da mudança e fala assim, que difícil, eu não vou fazer isso não. Aí, puf, volta no meu padrão, você não vai sair nunca, né? Exato. Então, o que nós fizemos foi chamado estratégia Disney dentro da programação neurolinguística. E aí, a estratégia Disney, ela compõe de você entender qual é o seu sonho, você poder realizar este sonho, e o crítico, não pensando na forma negativa do crítico, o crítico ele é como se fosse um observador. Ele vai analisar o seu sonho e ver se há congruência com a forma como você está realizando. Às vezes está muito bom, às vezes não precisa melhorar nada, né? Às vezes já está perfeito o plano, mas normalmente o crítico ele sempre vai enxergar algo que, quando nós estamos inseridos na realização ou no sonho, nós não conseguimos perceber. O ponto cego, né? O ponto cego, exato. E aí a prática do exercício é fazer com que você transite nesses 3 mundos e você possa analisar, você possa se ver, você possa sentir. E, gente, não é mágica, né? É programação. Mas eu acho que é muito importante também, amiga, agora falando dessa questão neuronal que a gente ama, né? O que acontece? A pessoa, ela não simplesmente... É óbvio que uma vez que a gente aprende a técnica, a gente pode passar a fazer isso em todos os âmbitos da nossa vida. Sim. Mas como é importante a gente passar por um terapeuta neurolinguístico para fazer com que a gente entre no campo. Exato. Porque aí o que acontece? Me corrija, claro. Tá? A gente vai conversando. Nós possuímos a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Isso. A nossa mente consciente, para ficar claro, bem resumido aqui pra gente, né? Não se estender muito. Não estender muito. Que aí a gente pode se estender nos nossos cursos. Sim, com certeza. Porque nos cursos vocês realmente vão ter toda essa gama de recursos. A formação, exatamente. A formação em programação neurolinguística. Mas então, aí quando a gente fala de mente consciente, vamos pensar que é o que eu tô fazendo aqui agora. É agora o que eu fiz, tipo, hoje de manhã, o que eu fiz, né, o que eu tenho que fazer. E entra essa questão do ego também, que é essa nossa camada mais superficial, vamos dizer assim, né? Beleza. Aí a gente entra na nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela ainda é dividida por 3 partes. O inconsciente inferior. Vamos imaginar a camada? Então a gente tá aqui, a nossa camada externa, né? A consciência, o ego. Aí tem o nosso inconsciente inferior, que tá, por exemplo, ontem eu almocei tal coisa. Sim. Ou, anteontem eu fiz isso e aquilo, blá blá. Você tá lembrando... Você lembra de coisas que estão bem recentes, né? É possível você lembrar até do ano novo, vamos dizer assim. Onde eu passei o ano novo, como foi a festa, a família e tal. Perfeito. Aí no inconsciente intermediário, a gente tá entrando nas camadas, tipo a camadinha da cebola, né? Então o intermediário é aquela coisa assim, gente, a minha infância foi muito feliz, a minha infância foi aquilo outro. Até você comentou daquela questão da assim, eu passei e senti o cheiro do bolo que era minha avó fazia, que a gente está utilizando as percepções do corpo. Exato, porque os nossos canais sensoriais, eles vão printando as informações que estão acontecendo o tempo todo na nossa vida, e isso vai sendo jogado para o nosso inconsciente. Intermediário. Exato. E aí, determinado cheiro, por exemplo, ele vai disparar um gatilho em você que faz você lembrar do cheirinho de bolo que você sentiu da casa da avó, por exemplo. Então, isso tá no... Você vai lembrar no inconsciente intermediário, exato. E aí, o que acontece? Disso que a Su acabou de falar, de vai printando na gente,
quando acontecem esses imprints, todas as nossas emoções, todas, seja boa, ruim, enfim, todas, esse imprint, ele acontece em nível muscular, tem estudo científico mostrando. Então, todas as nossas emoções são guardadas no nosso corpo físico, na nossa musculatura. Tem até estudos muito legais que falam que o corpo diz o que o corpo explica o tempo todo, né? Então, assim, se você tá guardando muitas emoções negativas, vamos supor que é uma coisa mais comum de se acontecer, sim, né? E, por exemplo, nossa, eu tô sentindo o meu pulmão, ele vive cansado e tipo assim, com muito muco, vamos falar assim, muco. Catarro, né, gente? Catarro. O catarrinho. Então, minha respiração tá cansada. Isso a gente pode entender e trazer pro nosso inconsciente intermediário de que, será que eu tô me sentindo pertencente ao lugar? Será que eu tô trabalhando essa questão do amor próprio? Então, tudo tem um porquê, né? Exato. Tudo tem um porquê. Então, quando a gente sente alguma coisa no nosso corpo físico, é esse imprint que a gente pode observar das situações. Então, por exemplo, você tá com uma questão, vamos ficar no pulmão. Você tá com uma questão no pulmão aí e não entende o porquê que dá uma pesquisada, dá uma lida aí na bibliografia das literaturas todas. Tem muita metafísica, né? A metafísica fala muito sobre essa questão do corpo, das emoções atreladas ao nosso corpo e as informações que estão no nosso inconsciente intermediário. E aí, o que acontece? Aí entrando agora nessa estrutura de pensamento budista, vamos dizer assim, que eu aprendi muito quando eu fiz o retiro de Vipassana, que eles falavam o seguinte: quanto mais a gente trabalha para desassociar esses imprints e tirar essas impressões da nossa musculatura, do nosso corpo físico, a gente vai limpando esses que eles dizem de samkaras, mas que no final das contas é karma. Sim. E quanto mais leveza a gente traz para esse momento, menos apegado ou com menos aversão às situações, a gente vai conseguindo trabalhar e descolar essa situação. E aí, dentro da programação neurolinguística, a gente está falando de coisas parecidíssimas, tudo a mesma coisa, só que com linguagens e técnicas diferentes. Perfeito. Então, por exemplo, dentro da programação neurolinguística é possível a gente trabalhar ressignificação, porque você vai ressignificar um determinado momento, uma determinada situação da qual você passou que não foi tão bacana, para você poder se livrar disso, para você dar um novo sentido para aquilo que você tá vivendo. Porque aí, de acordo com essa técnica do crítico, né, você fala assim, opa, eu tenho que fazer isso e aquilo que a gente sabe, o que fazer sempre. Sabe, sempre sabe. Né? Não é isso? Mas a mente mente. Tem que dar cuidado, caraca! A mente mente o tempo todo pra gente, né? Então, com a ressignificação, é possível que você alinhe novas estratégias com flexibilidade para que você possa seguir sem esse peso, sem essa angústia, sem essa coisa pesada e se livrar do karma. Porque a gente não pode criar esse apego a essa versão, porque é isso que deixa... Eu sempre vou falar isso, que é a minha linha de pensamento, que eu não quero ficar encarnando mais aqui, gente. Eu quero me livrar dessa linha, dessa roda de samsara, que é encarnar, você desencarna, só que você tem tanta coisa no físico que você não trabalhou que você fala, eu preciso de novo. Aí você volta na mesma dimensão que você tava para tentar trabalhar aquilo. Pode ser no planeta Terra ou qualquer outro lugar, mas no fundo, é a mesma dimensão e a gente quer A gente evoluir. vem falando muito, né, esses dias sobre a questão das crenças, né? Que tudo parte daquilo que você realmente acredita. E nós somos 100% formados por crenças, por opiniões, por certezas que nós temos de acordo com as nossas vivências e percepções de mundo, né? Vamos combinar que a nossa sociedade não é nada legal para o nosso desenvolvimento. Nem um pouco. Então, e aí, mas voltando, né, na linha. Aí a gente tava no inconsciente intermediário, que vai fazer a gente lembrar aí dessas questões de infância, vidas,
que a gente costuma dizer muito na apometria, né? Que é a nossa ponta física de agora. Isso. Então isso vai fazer você, o inconsciente intermediário, essas lembranças, mesmo que dentro do útero da sua mãe, mas é o daqui agora, né? E aí quando a gente entra em inconsciente superior, ou seja, o nosso eu superior, o nosso eu sou, a gente tá em nível de espírito, vamos dizer assim. A gente vai lembrar de todas as nossas vivências em toda a galáxia, em mundos, enfim, experiências em todo do seu espírito, né? Tudo que você viveu, vive e viverá, porque essa linha cronológica também não existe, né? Mas enfim, é outro vídeo. Sim, vamos fazer outra conversa, outro bate-papo. Vários. Enfim, aí, amiga, o que acontece? Uma questão que eu queria te perguntar. Porque isso eu sei que a gente trabalha perfeitamente magnífico em apometria. Sim. Esse acesso do nosso inconsciente superior, né? O nosso eu sou, para trabalhar. No PNL a gente conseguiria fazer esse acesso também, porque igual que eu falei que é importante a gente primeiro entender com o terapeuta como que a gente entra no campo, porque é frequencial, né? A gente está trabalhando com a parte neurológica, é frequência, é uma química que acontece no nosso cérebro para que a gente acesse aquele inconsciente a ser trabalhado. Exato. Né? Então, eu preciso aprender isso, não é aleatório, eu preciso aprender a entrar no campo. É sempre muito importante você, quando se dispor a praticar algo, né, a entrar numa técnica de programação neurolinguística, que você faça com uma pessoa que saiba o que está fazendo. Pois é. Porque você está trabalhando a cabeça dessa pessoa. Você, além do campo vibracional, nós estamos falando da parte neurológica. Então, de repente, alguém pode apertar uns botõezinhos aí e não saber o que fazer com o resultado daquilo que está acontecendo naquele momento. Total. Né? Imagina o tanto de vivência que você já teve aí, desafiadora. Pois é, muitas, inclusive. Então, assim... quando nós estamos trabalhando uma técnica na programação neurolinguística, por exemplo, a técnica que nós fizemos aqui da estratégia Disney, né? Eu distraio a sua mente consciente para acessar a sua mente inconsciente e trazer informações que estão printadas em você desde a sua infância. E aí você traz pra mente consciente isso e aí as fichas começam a cair e você fala, uau, como que eu nunca enxerguei isso aqui? Que foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi. Então, é importante que você se predisponha a estar com uma pessoa ou você ir para uma formação em programação neurolinguística e se preparar realmente através de muito estudo. E não tem como, né? Você não tem como ir só na teoria. Você tem que praticar. Óbvio. Prática, né? Eu falo, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho, né? Então, é importante que sim, que você sempre vá fazer com uma pessoa que tenha propriedade, não, qual é a palavra? Que ela tenha... Oh, meu Deus, sumiu agora a palavra. Tipo, ela autoridade, sabe... autoridade naquilo que ela tá fazendo. Segurança, tudo isso, né? Exato. Né? Eu também, por exemplo, eu sou coach também. Eu tenho uma MBA em coach de equipes e lideranças estratégicas. E outro dia me perguntaram, o que você acha sobre a profissão coach no Brasil? Cara... Eu fico muito brava, pra não falar outra palavra aqui, porque existem aqueles cursinhos do final de semana que você vai lá e faz um... Banalizou, né, amigo? Banalizou muito, né? Coach, no fundo, todos somos, né? O coach... Da própria vida. Exato. E o coach, ele é mais uma ferramenta que eu uso dentro dos meus atendimentos, dentro dos meus treinamentos. Então, é uma série de coisas. Eu não sou só o que é o coach. Vou apertar os botões ali naquela pessoa... E aí, o que a gente faz depois com todas as informações que eu tô trazendo desse inconsciente pro consciente? Nossa, você pode deixar a pessoa pior que entrou. Exato, já teve N casos que eu conheço de pessoas que foram fazer o coaching e que depois foi tratar com um especialista, com psicóloga, com psiquiatra, porque tinha uma predisposição a desenvolver esquizofrenia, por exemplo. E a pessoa, o coaching lá responsável, não sabia o que fazer com aquilo. Meu Deus. Então, percebe o quanto é importante qualquer prática que você vai fazer, qualquer ajuda que você for pedir, saiba quem é aquele profissional, né? Qual é a vertente que ele trabalha, qual foi o caminho que ele trilhou para chegar até ali naquele atendimento com você. Mas então, aí dentro do PNL voltando. a gente... a gente vai! Eu adoro, mas a gente tem capacidade de voltar. Sempre! Vamos trazendo.
essa questão de trabalhar esse inconsciente superior em PNL. É o que a gente faz, porque através disso, o nosso inconsciente ele aprende de duas formas. Ele vai aprender pela repetição ou por uma emoção muito forte causada ali que printa em você uma nova mensagem, uma nova percepção, uma nova visão. Você fica numa posição nova. Então você guarda todas aquelas informações que você utilizou, que foram importantes até o dia de hoje, que te trouxe até aqui, só que a partir de agora você precisa trazer novas, né? Então, mesmo sendo coisa de vida passada. Mesmo sendo coisa de vida passada. Uau. Porque aquilo foi importante pra você numa vida passada. Hoje, você precisa de novas ferramentas. Então a gente pode falar que trabalha todos os níveis, né? Sim. Todos os nossos níveis. Exatamente. Uau, amo. Não, muito demais. E uma outra questão, agora falando de frequencial, que eu amo, uma parte que eu mais amo, cerebral. Tô tendo uma aula aqui também. O que acontece? Nos meus atendimentos energéticos com grade de cristal, você falou que recebeu também muitas pessoas que foram tendo um alinhamento, vamos dizer assim, com pessoas que não eram capacitadas, e tá tudo bem também, tá todo mundo no seu nível de evolução aí, não vamos culpar, não existe culpado, né? Não. Mas dessa questão de pessoas que foram trabalhar, por exemplo, simples, realinhamento de chakra, e entrou de um jeito, isso é o pior, do que... Porque é uma linha frequencial, né? Se você não abre o campo e fecha o campo... É aquela história, né? Eu tô abrindo caixinha, mas eu preciso fechar essas caixinhas. Eu gosto de falar das caixinhas porque é uma forma né? mais lúdico, né? E as pessoas elas entendem melhor. Então, se eu abro uma caixinha determinada ali do seu inconsciente para trabalhar, por exemplo, a sua questão familiar, eu preciso fechar aquela caixa de novo. Eu não posso deixar aquela caixinha aberta com um monte de informação pipocando, porque você não vai saber o que fazer com aquilo. Então, a gente é como se nós tivéssemos realmente uma balancinha dentro de nós. A gente mexe, essa balancinha ela dá uma mexidinha até que ela volta e equilibra de novo. Ai, sim, equilibra tudo. Então é muito importante. Ou o caminho do meio. Exato. Dentro da programação neurolinguística, todas as técnicas que a gente faz, todas as vivências, todos os treinamentos, ele tem início, meio e fim, vamos dizer assim, né? A gente abre, trabalha e fecha. Não pode deixar essas pontas soltas, porque isso pode ocasionar coisas que não são muito legais aí dentro de você. Miga, fala de algum atendimento que você fez que foi o mais cabuloso de todos. Ai, pera, agora eu preciso pensar. Tá, não, mas não precisa também citar nem nada quando foi. É só um exemplo, assim, de tipo... Aquele caso do Zimaio. Bom, eu estava dando um treinamento com a base de PNL Coach para líderes, né? Até foi um treinamento recente e eu apliquei uma técnica da programação neurolinguística sobre associação e dissociação. E é um exercício forte. É um grupo grande de pessoas? Era um grupo grande de pessoas? Estávamos em 18 pessoas na sala, né? Até por conta dessa questão pandêmica, há um número limite e tudo mais. Então nós estávamos lá e eu comecei a aplicar a técnica, então eu faço essa questão da indução, né, da música, que é o frequencial, que é o frequencial, e aí distrair sua mente consciente para acessar a sua mente inconsciente. E aí eu tô lá, né, desenvolvendo todo o treinamento, e uma das coisas que são muito importantes dentro de uma vivência é a capacidade de você calibrar o rosto da pessoa. A calibragem é uma das técnicas de programação neurolinguística também. Calibrar o rosto? Calibrar o rosto. Você tá calibrando o rosto dessa pessoa, entendendo as emoções que ela está. Então, com os olhos fechados, né, a pessoa tá lá sendo induzida para aquela situação, eu consigo perceber pela boca, pela forma como ela tá mexendo a sobrancelha, pela questão corporal dela, se ela tá cerrando as mãos, se ela tá tensa. Então a gente faz toda essa calibragem. E eu estava sozinha nesse treinamento e fazendo, né, a técnica, e eu percebi que uma das pessoas, ela estava um pouco mais alterada, o rosto estava diferente, e eu fiquei mais próxima dela, até porque tem pessoas que às vezes não conseguem entrar, né, se eu tô dando treinamento num grupo, eu tô falando pro geral, assim, se eu percebo que tem alguém que não consegue entrar, eu vou até essa pessoa e falo bem baixinho no ouvido dela para ajudar a fazer ela entrar na indução na frequência, né, no caso.
A Mari fala frequência, eu falo a indução. Ah, vai dar tudo certo. Vocês estão entendendo, né? Então, e aí eu percebi que ela não tava muito boa, né? Tava meio estranha ali. De repente ela abriu o olho e ela estava totalmente conectada e fora do consciente dela. Ela acessou o inconsciente de uma tal maneira que com os olhos abertos ela permaneceu assim. E eu estava no meio da indução e ela começou a desmaiar. Então eu estava falando com as pessoas, continuando. Você não podia mudar o seu entonação. Não dava. Olá, tá tudo bem. Exatamente isso. E agora, neste momento, você se coloca como observador. E eu fui tendo que deitar ela pra ela poder voltar. Daí ela foi se dando conta do que tava acontecendo. Aí perguntei baixinho pra ela, tá tudo bem, tá? Consegui pegar um copo de água, voltar e dando a técnica no meio disso. Porque as outras pessoas não estavam nem tchum, né? Não, as pessoas estavam de olhos fechados e elas estavam muito conectadas com aquilo, né? E eu não podia interromper aquele momento, porque senão assim, é uma quebra de estado, e aí é um pouco mais desafiador você colocar as pessoas de novo naquele estado. Sim. E a gente já tava no finalzinho, né? E aí consegui, ela ficou bem, aí ela queria levantar, eu falei, não, fica sentadinha aqui, encostei ela na parede, e aí consegui finalizar a dinâmica e ninguém percebeu nada, gente. Foi incrível. Ela, inclusive, tava assim, ai, que vergonha, né? Depois falou pra mim, será que alguém percebeu? Eu falei, não, ninguém percebeu nada, né? Então... Essas são questões que a gente tem que começar a trabalhar muito também, né, amiga? Essa questão da entrega, porque eu falo por mim, tá? Se você tá num ambiente e você tem que fazer uma expressão corporal, dançar, nananã, alguma coisa assim... Eu fico assim, ai, o povo tá me vendo ali, será que alguém, será? Pois é, porque a gente tem muito essa coisa do julgamento do outro. O que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. E como eu disse no começo aqui, né, a parte mais importante para que realmente algo aconteça dentro da programação neurolinguística é que você se entregue, que você realmente esteja disposto para fazer aquilo acontecer, sem medo do julgamento do outro. Por isso que é muito importante, né, você tá assim, concentrada no seu campo, fecha o olhinho, é com você. A gente tem que fazer mais, né, dessas vivências de expressão corporal num grupo, mas com que cada um tá no presente no seu, né? E aí vai muito porque aquilo que eu falei, né, 93% da nossa comunicação ela é corporal. Imagina você poder se expressar através de uma música, da dança, você conseguir trazer emoções, sensações pro externo aqui, né? Você consegue transbordar isso de uma outra forma, né? Porque eu tenho feito comigo também em atendimentos, enfim, que essa própria questão, todo mundo fala, né? Vamos colocar nossa energia da Kundalini pra funcionar, pra subir do esplênico, a gente vai... Só que, gente, viu? Incrível no equilíbrio. Mas o que acontece? Uma vez que a gente... Põe, Agatha, pode vir, filha. Pode vir. Agatha, vem. Toda vez que a gente faz essa questão do equilíbrio, até do próprio nossos pontos, né, das chakras, que a gente acha que é só sutil, enfim, mas que é físico e sutil também, eu vejo que pra gente trazer a força dessa nossa energia Kundalini, né? Essa energia criativa, energia sexual pra subir e realinhar mesmo todos os chakras, o movimento, ele é muito importante. Movimento, gente. Sem movimento não tem ação, né? E aí quando eu faço meditações ativas pra que eu traga essa energia pro meu campo, para o realinhamento, eu tô igual uma louca, assim. Olha, e você falou sobre o movimento, me lembrou agora a questão de... Nós temos uma das pressuposições da PNL, se quiser compreender, haja. Você só vai tomar entendimento daquilo que precisa ser feito quando você entra no campo do movimento. Você precisa ter ação. Se você não tiver ação, você não consegue trazer para realização e de fato sentir como é que vai ser a coisa daqui para frente, né? Total. E até mesmo o movimento para você começar, você fala... Eu até inclusive fiz um post esses dias sobre se você continuar fazendo as mesmas coisas e quer o resultado diferente, você tem que fazer diferente para ter um resultado diferente. Não tem como. Então, assim, o movimento, nem que seja tipo assim... Agora entra o Dani, né? A Namastê, porque se eu falo assim, eu quero fazer acontecer, pega um empréstimo e vai dar tudo certo.
Que ele não nos escute. Mas assim, com estratégia, óbvio, você tem que até arriscar nisso. Exato. Então eu quero criar um negócio, vou fazer tudo redondinho. Se eu preciso de um empréstimo mesmo pra coisa acontecer, eu vou fazer, vou me movimentar. Sim, mas se você vai ficar, eu teria que pedir um empréstimo. Não. Você fica só no campo da imaginação, e você só não exemplo, torna... né? Só um exemplo, mas você não consegue fazer a coisa acontecer. Então o movimento, ele é muito importante na nossa vida. Traz pessoas novas, frequências novas, e a coisa vai... Conforme... E aí aquilo, você faz o movimento necessário, você se utiliza das estratégias necessárias e o restante o universo se encarrega de ajudar você e nós, né, em tantas coisas que a gente tem aí pra aproveitar dessa vida, em tantos projetos. Ou seja, amigos, não vale ficar lamuriando da vida e não fazer nada. Gente, e o que você falou, né, da questão de você ter sempre os mesmos comportamentos e querer ter resultados diferentes, esquece. Não tem como, né? E como eu disse, a nossa mente, o nosso cérebro, ele também tá boicotando a gente. Nossa, porque muito. Ele diz assim, ele não quer. Aí a gente vai falar sobre uma questão neurológica mesmo, que o cérebro, ele não quer que você gaste energia, que ele quer poupar energia do seu corpo. Então eu vou dar um exemplo aqui muito bobo, mas faça o teste pra ver como que dá um bug na sua cabeça. Se você entra pra tomar banho, você já tem um hábito, né? Então, sei lá, você lava o rosto, depois você vai lavar o braço, pra terminar lá no pé. Faça diferente. Entre no banho e comece lavando o pé, por exemplo. Comece totalmente diferente daquilo que você fazia. Se você vai pro seu trabalho andando pela direita na calçada, usa a esquerda. Exato. Existe, nesse momento, dentro do seu cérebro, um curto-circuito. Esse curto-circuito, ele tá criando novas conexões cerebrais. E aí o seu cérebro tá dizendo assim, não, peraí, faz de novo, faz do jeito que você sempre fez. O padrão. Porque é o padrão. Porque ele já tá acostumado, ele não precisa desenvolver novas conexões, ele não precisa desprender uma energia para que isso aconteça. Então o cérebro, ele tá dizendo, continue no mesmo padrão porque tá muito bom. E aí é uma forma dele poupar o seu corpo e não gastar energia. Mas aí, né, se você pegar um hábito da sua vida, né, de um hábito que não seja saudável e você resolver mudar, seu cérebro vai mandar sinais para você para continuar, mas você vai lá e com persistência, determinação, trazendo o movimento necessário, você consegue mudar o que é necessário. Boa. Uau! É isso. Sensacional. Então é isso, a gente deixa em aberto questões aqui nas descrições desse vídeo pra gente conversar a respeito. Se vocês quiserem trazer alguns padrões que vocês não conseguem mudar de jeito nenhum, a gente vai também produzindo outros vídeos, auxiliando. A gente vai começar a trazer bastante conteúdo e informações aqui pra vocês. Perfeito. E então é isso. Outra questão se vocês gostam deste conteúdo, é muito importante, porque assim, mais, miga, que eu tenho sentido, né? Mais do que tipo, curte o canal, se inscreva no canal pra simplesmente fazer isso, só, né? Tipo assim, por causa de canal, nós precisamos, missão de vida, alcançar muita gente, porque assim como esse conteúdo foi bem legal e relevante pra você, pra pessoas que às vezes não têm saída, o que fazer da vida, uma simples coisinha que a gente falou aqui vai despertar para ela trazer esse movimento. Então assim, a gente tá fazendo o nosso papel de trazer informação. Se você acha isso muito legal e você tem um amigo aí, uma amiga que precisa, compartilha também, porque aí você tá participando dessa energia que a gente tá brotando. E é um movimento para ajudar as pessoas a estarem num mundo melhor, né? No mundo pleno. Que é isso, entendeu? Então, assim, mais que curte e compartilhe à toa e falando por praxe que existe agora. Faça com sentido, né? Faça com sentido, amigos. Vamos ajudar, porque quanto mais ajudamos os nossos próximos, primeiro nós mesmos, consequência o próximo, a gente vai conseguir o quê? Mudar o padrão desse vibratório. Que é muito importante. Do planeta inteiro. Porque eu falo uma coisa, né? O planeta Terra tá indo. Você quer acompanhar ou não? Então é isso, entendeu? É um movimento. Você quer seguir o movimento? Segue o movimento, gente. O movimento é muito importante. E é isso, amiga. Muito obrigada! Adorei! Obrigada, amiga! Vamos nos falando nos próximos vídeos.
E vocês também, tá bom? Gratidão. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.